Bíblia, Isaías 1, 28. Ah, minha Bíblia ficou lá. Então, porque eu não achei óculos, aí eu deixei a Bíblia lá dentro mesmo. Isaías 1, 28. E depois a gente também vai ler, perdão, Gênesis 1, 28, Isaías 49, 15. Gênesis 1, 28. E Isaías, a gente vai ler Gênesis 1, 28, depois Isaías 49, 15. Gênesis 1, 28 vai falar sobre crescer e multiplicar. Quem achar e puder ler para a gente, e a outra pessoa ler Isaías 49, 15. Glória. Gênesis 1, 28. Você passa direto lá. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Isaías 49, 15. Quem? Caso pode uma mulher esquecer-se do filho, que ainda não, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Amém. Vamos orar? Deus te clamamos misericórdia, compaixão, para que haja revelação da tua palavra em nossos corações. Aleluia. Para que haja enriquecimento nosso daquilo que vem dos céus. Porque toda a riqueza, Deus, ela está em ti. E nós clamamos que o nosso entendimento se abra e o nosso coração possa gerar a tua palavra e o teu propósito. Amém. Em nome de Jesus. Amém. A primeira passagem que nós lemos é Deus criando o homem, criando todas as coisas, homem, mulher, e chega para eles e diz: crescei-vos e multiplicai-vos, e povoai toda a terra. E a gente vê que esse negócio aconteceu com força, né? A gente vai ter aqui pessoas que, pais, talvez, avós, tiveram 10 filhos, 8 filhos, né? A gente levou esse negócio a sério. A nova geração que está contando isso, né? Alguns querem outros nenhum, quando muito, querem 2. Isso hoje é o que as pesquisas estão comprovando. Inclusive, há países como Portugal, alguns países na Europa, que já estão velhos no sentido de que a maior parte da população é idosa. E por causa disso falta mão de obra, porque os filhos não estão mais querendo crescer e multiplicar. E aí eu vou falar um pouco sobre isso, para depois a gente chegar em Isaías 49, 15. Quando Deus, ele, na sua sabedoria, ele proclama para o homem e para a mulher, que é para crescer e multiplicar, há um desejo no coração dele de que novos adoradores se levantem. Porque Deus nos criou para quê? Para a glória do nome dele, para a exaltação dele. Então, quanto mais pessoas que sejam dele, mais adoradores haverá, correto? Por isso que João 4 vai dizer que ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas por que agora ele procura? Porque o homem, quando pecou, ele se desconfigurou do propósito de Deus. Ele saiu do centro da vontade de Deus. Porque até então não havia pecado. Então todos estavam em comunhão com Deus. Então todos eram adoradores dele. Quando veio o pecado, e o pecado faz separação entre Deus e o homem começou a olhar mais para si mesmo, dentro da sua concepção, achando que ele, o homem, sabia o melhor caminho para ele do que Deus saberia. Me fiz entender? Então vou melhorar. A Bíblia fala que gente, que tudo que Deus fez é bom. Mas Eclesiastes vai dizer que o homem procurou novos caminhos, novas invenções, dependendo da tradução. Isto é, havia um propósito de Deus bom, mas o homem com o pecado falou assim: eu sei mais do que Deus.
Então eu não preciso de Deus para saber o que é melhor para mim. Eu que vou traçar a partir de então os meus projetos. E a gente vai ver na caminhada da Bíblia, como da humanidade bíblica, como isso acontece. É irmão matando irmão. Depois é lá Gênesis 11 construindo a torre para tentar chegar a ter Deus. E antes ele já estava em comunhão com Deus. E ele ficou tão longe de Deus que ele achou que agora era uma torre que o faria chegar perto de Deus. Qual o nome da torre? Ufa, então Gênesis 11, estão ligados? É ali. Quando a gente chega em Atos 2, lembra lá que em Gênesis 11, Deus confunde a humanidade com as línguas, com os idiomas. E chega em Atos 2, ele faz com o derramamento do Espírito Santo que todos voltem a se entender, mesmo sendo em línguas diferentes. E a gente vai ver que há um propósito de Deus de sempre fazer o homem voltar para o centro da vontade dele. A gente vai lembrar do dilúvio. Quando o dilúvio acontece é porque a Bíblia vai dizer que a terra estava extremamente corrompida. E vai dizer que o homem se preocupava nessa preocupação, me perdoa a expressão, mas eu não consigo achar outra, mas essa preocupação burra, achando que pode andar longe de Deus, e andando longe de Deus ele sabe que os caminhos dele são melhores do que o que Deus teria para ele. E a Bíblia vai dizer que por causa disso eles se casavam, os davam em casamento, estavam em festas. Deus é contra isso? Não. O que a linguagem ali está dizendo é que eles não estavam preocupados com a vontade de Deus. E Deus falou que isso estava tão forte que ele manda um dilúvio que é para acabar com tudo e recomeçar. Mas que lembra da história, o recomeço já começa um problema na família do próprio Noé. E o negócio vai se complicando e a gente foi se distanciando cada vez mais daquilo que é o propósito de Deus, que é de sermos adoradores genuínos, autênticos, de maneira automática. Isso é automática no sentido de que a gente não faça força para adorar a Deus, isso saia de maneira natural. E aí quando chega em João, quando Jesus vem, ele vai dizer para a mulher samaritana que o Pai procura verdadeiros adoradores. E nós perdemos o entendimento do que é adorar. Para nós, na maioria das vezes, adorar é esse momento que a gente teve agora, da música. Estou adorando ao Senhor. Aí levanta a mão, se arrobia, né? Faz essas coisas todas. Chora, aqueles que são mais emotivos choram. Ou então adorar a Deus é quando a gente vem à igreja. Mas adorar a Deus, a maior maneira de adorar a Deus é viver para a glória dele. E a gente só vive para a glória dele quando a gente vive em obediência a ele. Do contrário, nunca vai ser glorificar a Deus, ainda que a gente levante a mão, que a gente chore, como disse o William, que a gente se arrepie todo, nunca vai ser adoração. Pastor, o que isso tem a ver com o Dia das Mães? O que isso tem a ver com Gênesis? Porque Gênesis estabeleceu isso: crescei e multiplicai. E aí muita gente vai dizer, eu sabia até poucos dias, não lembro mais, o número da população mundial. Quem é isso mesmo? Da Macola, já estava com 8 e alguma coisa já, eu acho. Não. E aí muita gente vai dizer assim, mas é muita gente. E eu vou falar para vocês, respeitando o entendimento de cada um, que não é muita gente. Há uma má distribuição na população e uma má distribuição de renda. Vou dar um exemplo. Em termo territorial, São Mateus é grande? Bastante. Não é? E quantos que tem aqui? 130 e poucos mil habitantes. E a gente vai ver que 130 e poucos mil, o tamanho de São Mateus, é muita gente? Se a gente pegar isso e botar como a quinta cidade mais antiga do Brasil, a gente tem muita gente? Não. Então, mas a gente vai para São Paulo, vai para Rio de Janeiro. Já comentei aqui com alguns. O bairro que eu nasci é considerado o maior bairro da América Latina. Eu mostrei um vídeo para o William esses dias. São mais de 360 mil habitantes no bairro onde eu nasci. No bairro, não é na cidade. Então a gente vai ver que a concentração que está ruim. Mas o tempo que nós vivemos, como eu falei no começo, tem colocado na consciência da juventude
que não podemos ter muitos filhos, porque os tempos são difíceis. A gente é tão egoísta, a gente é tão contraditório, porque hoje nós temos recursos que a irmã Jaci não tinha, que a irmã Cerilé não tinha. Porque hoje existem muitos filhos prematuros? Porque antigamente eles não sobreviviam. Eles morriam porque não tinham recursos para cuidar dos prematuros. Hoje tem criança que nasce de 5 meses e sobrevive porque os recursos, eles são maiores. Então não dá para dizer que hoje é mais difícil criar um filho do que antigamente. A nossa visão de criação de filho que é diferente. Antigamente tendo o que a Bíblia fala, o que comer, o que beber, o que vestir, com isso contentai-vos. Hoje não. Hoje o que a gente quer só vale se for a melhor faculdade. Ah, pastor, o senhor é contra isso? Não, não sou contra isso. Podendo se formar, se forma. Mas essa própria geração, eu estava numa visita esse dia, a gente conversava sobre isso, essa própria geração hoje diz que as profissões do futuro não são as da universidade. As profissões do futuro são essas, só para dar um exemplo, dos que criam o aplicativo, dos que criaram o Facebook da vida, não são mais aquelas que a gente aprende na universidade. Estou falando que a universidade vai acabar. Eu acredito que não, porque tem que ter os enfermeiros, tem que ter os médicos, advogados, mas eu estou querendo dizer que a universidade não é o supra-sumo de ninguém. Tem gente aí com formação universitária que está no emprego que não tem nada a ver com aquilo que se formou. Porque o que vale de fato, e aí eu vou pegar aqui a denominação que a gente hoje serve a Cristo, e eu até postei isso hoje no grupo da igreja, uma declaração de John Wesley. Ele fala que os maiores princípios da existência dele, ele aprendeu com a mãe dele. E quem lembra da história de John Wesley, a mãe dele, que tinha 328 filhos mais ou menos, né? Eu não lembro a quantidade mais, mas era filho pra caramba, ela tinha horário para poder ensinar tanto a parte da alfabetização, quanto a parte bíblica aos seus filhos. Cada filho tinha um dia e uma hora, um momento que era daquele filho, para ela alfabetizar e para ela ensinar os princípios bíblicos. Não precisa responder. Quantas vezes a gente para, pelo menos, para ensinar os princípios bíblicos para os nossos filhos, sobrinhos, netos? Quantas vezes a gente faz isso? E a gente vai vendo que os nossos valores que mudaram. Porque a gente hoje não está preocupado com o reino de Deus. A gente está preocupado com o nosso reino. E aí o que a gente vai falar? Como é que é? Da barriga? Teu rei está na barriga, né? Porque é esse reino que tem prevalecido hoje para nossas vidas. E com isso, a gente deixou de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E aí, falando diretamente para a mãe, é óbvio que ninguém é mãe sem pai, né? Quer dizer, a ciência hoje está até dando um jeitinho nisso, mas mesmo assim tem que ter alguém que começou, tem que ter um homem que começou isso tudo. Eu lembro de uma entrevista do falecido Enéas, talvez muitos tenham já visto esse vídeo, mas eu vi a época no Censura Livre, no programa da época do Cunha, né? Eu vi isso ao vivo, onde foram falar para ele sobre essas ideologias que tem aí, e ele falou, ó, se pelo menos a maioria aderir a isso, em determinado tempo a população ela acaba. Porque para gerar filho, tem que ter homem e mulher. Isso não tem como a gente mudar. Só que a gente, às vezes, não precisa nem chegar a essas defesas para a gente poder ir acabando com aquilo que Deus criou, que é a mulher gerar filhos. E, gente, se tem uma coisa louca para mim, e eu vou falar melhor sobre essa parte à noite, se Deus permitir, é gerar filho. Gente, não tem coisa mais doida para mim do que isso. Porque
Quem aqui já engasgou, já ficou incomodado com o fio de cabelo que você está na tua garganta, está no teu... É horrível, né? Agora imagina, dentro de você tem uma pessoa cheia de cabelo. E você não está reclamando do cabelo da pessoa. Olha só que doideira. Cresce unha, cabelo. A vida está ali dentro. Não, olhe para a barriga do Rastley, não tem nada a ver. Isso é outra coisa, é outra coisa. Mas vai gerando aquilo e os órgãos. Ontem eu vendo no futebol, o rapaz tomou uma bolada na barriga, o jogador, e ficou como se fosse morrer, né? Com a bolada na barriga. Já a pesquisa já fala que a época, né, menstrual, as cólicas das mulheres se compara a infartos, né? A infarto, a dor da cólica que a mulher sente e vai trabalhar na boa, né? A dor. Gente, se essas ligações forem para mim, fala que eu não posso atender agora, por favor. E aí, essa loucura que vai fazendo que os órgãos vão para cada um para um lugar e vai tocando a vida normal, aí o homem se arrebenta todo. Eu sempre falo isso, gente. Sei como eu me falar isso, depois que eu ficava virado. A Alessandra falava assim, mexeu, Lídia. Aí quando eu corria, parou. Aí eu saí, mexeu, aí parecia pegadinha comigo, né? Mas o pai, ele só vai saber realmente o que é ser pai, de fato, quando está do lado de fora, não tem jeito. A mãe não. A mãe está dormindo e vai mexendo para lá, para cá, chutou, deu cabeçada, o que for, fez gol. Vai isso, a gente não. Eu tomei cotovelada hoje. E a gente, homem, não tem esse privilégio. E aí está Deus dizendo para a mulher, para o homem, mas especificamente, crescei-vos e multiplicai-vos. Para quê? Para que verdadeiros adoradores se levantem. Como a gente não tem preocupação de levantar verdadeiros adoradores, a gente tem preocupação de levantar filhos que tenham sucesso na vida. Filhos que tenham prosperidade na vida. Essa é a nossa preocupação. Porque para você levantar adoradores, precisa de faculdade? Não. Precisa de condições financeiras? Não. Você ensina isso dentro de casa. Com a Bíblia, com a oração, com amor. Tu ensina dentro de casa. Mas a nossa preocupação não é formar adoradores. A nossa preocupação é que sejam excelentes engenheiros, excelentes médicos. Repito, não há nada de mal nisso, desde que isso não seja o que mova a gente quando a gente vai pensar em gerar filhos. E gerar filhos é tão forte que o segundo versículo que nós lemos, pode uma mãe. E aí, quando eu leio esse versículo, bem essa coisa na minha cabeça que a gente acabou de falar, da unha crescendo, né? Ele não espeta ninguém, né? O negócio é... E depois que nasce, volta tudo, se o organismo obedecer as ordens normais, volta tudo para o mesmo lugar. E vai Deus dizer, através do profeta Isaías, pode uma mãe que gerou o seu filho, que o amamentou, que viu nascer, esquecer-se desse filho. O que Deus está fazendo? Deus está falando que isso é praticamente impossível, ainda que a gente saiba que esse afastamento do homem em relação a Deus faz com que mulheres tenham filhos e joguem no lixo, e deixem à beira do rio, lamentavelmente. Mas ele está dizendo que isso, na cabeça do próprio Deus, usando o profeta falando isso, é inimaginável. Mas ainda se isso vier a acontecer, ele vai dizer, eu jamais me esquecerei de ti, porque o teu nome está escrito na palma das minhas mãos. É Deus falando que quando ele quer comparar o amor dele, ele compara com a mulher gerando um filho, para você ver como isso é forte. Deus poderia, que é o Criador, ter tantos exemplos para dar, mas ele fala assim, o que mais chega perto é o de ser mãe, que gerou o seu filho. E a gente não acha mais isso glorioso, pelo menos essa geração atual não tem achado mais isso glorioso. Tem perdido. Tantos nós temos nos afastados de Deus, temos perdido a noção do privilégio, e eu vou falar para as mulheres, do que é ser mãe. Ah, pastor,
Mas há mulheres que não são mães, mas também há homens que não podem ser pais. Isso não é regra, isso é a exceção. E aí são propósitos de Deus que não cabe a mim aqui responder para vocês. Mas também conheço pessoas, vocês devem conhecer, além do que a Bíblia fala, pessoas que eram estéril. Eu conheço uma pessoa que nem útero tinha mais e gerou filho. Aqui dentro, de verdade. Pastor, como? Tem uma pessoa que a gente chama de Deus, Criador dos céus e da terra, que essa explicação só Ele pode dar, eu não consigo dar, nenhum teólogo no mundo vai conseguir dar. Só Ele pode fazer isso. Mas o que eu quero trazer para vocês, de maneira geral, mas principalmente para vocês, mães, Deus confiou também, e para mim, de maneira especial a vocês, essa honra, esse privilégio de serem instrumentos para a ampliação da glória dele. Amém. Por que ampliação da glória dele? Gerando verdadeiros adoradores, mostrando para esse mundo algo que chega muito próximo do que é o amor dele, porque a única maneira da gente entender mais ou menos o amor dele é entender o amor de mãe. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui para a gente terminar. Quando que Isabela ia botar o peito para fora se não fosse o neném? Não, mas para a gente entender o que é a mãe. Não, amada, continua falando mamar. A intenção não era essa. A intenção não era essa. A intenção era dizer que mãe faz algo que não sendo mãe, nunca faria. Nunca faria. Mas, amada, deixa ser mãe. Não, hein? Porque a gente está falando, eu quero dizer que mãe faz algo que, numa situação que não fosse de mãe, jamais faria. Jamais. Porque é algo que é o amor que Deus coloca dentro de nós por alguém que não dá para explicar. Que, repito, é mais ou menos a ideia, que não é igual, do amor dele para conosco. Por isso que quando ele quer exemplificar mais ou menos o amor, para que a nossa cabecinha pequena entenda, porque é tão ruim de entender que o tradutor, quando vai botar em João 3,16, bota o mundo de tal maneira, não dá para alcançar a dimensão. Ele fala, para vocês entenderem mais ou menos, olhem para a mãe. Olhem para a mãe, que é mãe de verdade. E vocês vão entender mais ou menos o que é o meu amor por vocês. E isso ele confiou a vocês. Amém. Quando Jesus vai nascer, ele quebra as normas dele mesmo, né? Não tem relação, mas fala, Maria, tu vai conceber do Espírito. E o anjo diz para ela, tu és agraciada. Tu não mereces isso. Mas vai acontecer sempre. A mulher está nesse papel. Eu quero parabenizar vocês, mães, que são mães mesmo. A gente sabe que tem pais que se tornaram pães, né? Porque faz o papel dos dois. Mas falando dentro daquilo que é projeto de Deus, que é sonho do coração de Deus, a mãe, ela tem algo singular na história da gente. E se Deus fez, é bom. Amém. Tudo que Deus faz é bom. Que Deus abençoe vocês. Parabéns a todas as mães, às futuras mães. E a graça seja sobre vocês.